Abra comigo Colossenses capítulo 3. Há 15 dias atrás eu comecei a falar de Colossenses e eu queria falar um pouco mais. Sinto muita graça de Deus aqui hoje, irmãos. E não é falácia de pregador. Deus vai abrir portas para você nos próximos dias. Se prepare. Não desespera. Ele vai abrir uma porta. E você que veio morar na cidade está desesperado porque ainda não arrumou emprego, ainda não arrumou lugar, fica tranquilo. O Senhor vai te impressionar nessa semana. Vai abrir uma porta para você que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem está no teu coração o que Deus tem preparado. Amém. Crê somente. Colossenses capítulo 3 diz assim, portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Amém. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que quando chegar o tempo de Deus na sua vida, Deus faz tudo perfeito ao seu tempo. Quando chegar o tempo de Deus na sua vida, você não pesca, é o peixe que pula dentro da rede. Quando chegar o tempo de Deus na sua vida, coisas que você esperou 15 anos vai acontecer em 15 segundos. Porque no tempo de Deus há um aceleramento. No tempo de Deus as coisas te encontram, as coisas te acham. Por isso você não tem que correr atrás delas. Você corre atrás de Cristo e as coisas vão correr atrás de você. Eu aconselho você a ler todo o capítulo 3. Há 2 domingos atrás eu comecei a falar de Colossenses capítulo 3. E eu aconselho você a ler o capítulo 3 de Colossenses inteiro depois na sua casa. Porque ele diz, se você já ressuscitou com Cristo, você tem que fazer morrer a sua natureza terrena. E você tem que pensar nas coisas que são do alto. Porque onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Por isso canções como essa que o pastor Ricardo cantou aqui com a equipe, Maranata, a hora vem, Maranata, a hora vem. Essa é a esperança de todo crente. Porque a Bíblia diz que se esperarmos só dessa vida, quão miseráveis homens somos. Um homem que espera só dessa vida, que vive para Cristo e espera só nessa vida, é um miserável, irmãos. É miserável. Tudo é passageiro aqui. Deus está preparando você para uma vida eterna. Amém? Para uma vida eterna. E claro, é como se você estivesse num vestibular fazendo um cursinho. Claro que o seu comportamento vai contar. Claro que as suas escolhas vão contar. Claro que a forma que você lida com pessoas e trata pessoas vai contar. Porque você está justamente num vestibular. Sinto graça de Deus aqui, irmãos. O amor de Deus está aqui. Deus vai te abraçar aqui nessa noite. Ele vai trazer uma paz para você tomar decisões nesses dias. Sobrenatural. Sobrenatural. Ei, Jesus. Ei, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Só Tu és Deus. Aleluia. Se preparem para os próximos dias. Deus vai te impressionar. Nós somos convidados a pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. O verdadeiro significado, irmãos, de nascer de novo ou nascer do alto, não se trata de nascer do ventre materno, não se trata de nascer do ventre da sua mãe, se trata de nascer do Espírito.
do Espírito. E esse conceito ele aponta para quê? Para uma transformação espiritual daquilo que um dia nós seremos. Não se trata daquilo que somos agora. Você não é o que você é agora. Você é aquilo que você vai se tornar em Cristo. Aquele que começou a preciosa obra, diz a Bíblia, na sua vida, ele há de completá-la. Ele há de concluir. Se você permitir, ele vai concluir. Ninguém contrata um construtor para fazer uma obra para deixar pela metade. Ele vai terminar a obra que ele começou na sua vida. Agora, o verdadeiro significado de nascer de novo é nascer do alto. O significado de nascer de novo é nascer de novo, não deve ser entendido como um retrocesso. Então eu tenho que voltar. Foi isso que Nicodemos falou. Ele disse: eu vou ter que voltar ao ventre da minha mãe? Não, não se trata de retrocesso. Não se trata de voltar ao ponto de partida. Se trata de prosseguir em direção à nova existência daquilo que Deus tem para a sua vida. Nascer de novo não é voltar ao passado, é voltar à origem. Uma pessoa que quer ser curada, ela não volta ao passado, ela volta à origem. A sua origem é Cristo, é Deus. Muitos de nós tivemos um passado difícil, e às vezes quando a nossa alma lembra do passado, nós ficamos tristes, choramos. Mas eu tenho que voltar à origem, não é ao passado. Talvez você me diga aqui: mas pastor Luiz Hermínio, eu sou rejeitado desde o ventre da sua mãe. Mas a sua vida não começou no ventre da sua mãe. Efésios 1,4 diz que ele me elegeu nele, antes da fundação do mundo. Então você tem uma origem. Então não é o passado que você tem que voltar, é a sua origem. E na origem você não foi rejeitado, você foi eleito. Ele me elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que eu fosse santo e irrepreensível diante dele em amor. Eu tenho uma origem. Pastor, mas eu achei que eu fui criado do pó da terra. Não, você não foi criado do pó da terra, você foi formado do pó da terra. Porque você foi criado em Deus. Ele te elegeu nele. Tudo que Deus disse haja, houve, mas ele não disse haja homem. Ele disse: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, e domine ele sobre todas as coisas. Esse homem não pode ser dominado por nada. Nada que você tem pode dominar você, porque você tem que ser senhor de tudo. Por quê? Porque Jesus é Senhor de senhores. Para ele ser teu Senhor, você tem que ser senhor de tudo. Coisas não podem estar entre você e ele. Porque tem pessoas que podem servir a Deus com coisas, mas não servir com a vida. Mas se você servir com a vida, certamente você também vai querer dar as coisas. Tem gente que só dá as coisas para se isentar da responsabilidade. Por isso que quando Davi foi fazer um sacrifício ao Senhor na eira de Araúna, Araúna disse para ele: não, pode pegar terra, rei. Ele disse: não, eu quero comprar. Não, rei, pega. O senhor Davi disse: não, eu não vou oferecer para o meu Senhor nada que não me custe alguma coisa. Às vezes, irmãos, nós acabamos de fazer um evento agora, a gente veio de Fortaleza, fizemos um evento lá. Os pastores de Fortaleza organizaram um evento no Iguatemi Hall, um lugar de shows, de evento. Alugaram lá, foi maravilhoso. E ninguém cobrou entrada. Ficamos 3 reuniões lá, muitas pessoas, milhares de pessoas, e ninguém cobrou entrada. E o pastor Jordano falou uma coisa interessante. Tem gente que prefere pagar o ingresso, porque pagando o ingresso isenta a pessoa da responsabilidade, e também dá para ela o direito de exigir. Como nós não pagamos pela salvação, nós não temos direito de exigir. Já está consumado. Por isso você não decide quem é salvo e quem não é.
Não é você que diz quem pode e quem não pode ser salvo, porque não te custou nada. E você não tem direito sobre a salvação, nem sua e nem da dos outros. É muitas vezes melhor pagar, porque o pagar isenta a gente. Eu paguei, eu quero privacidade, eu paguei, eu quero benefícios. Mas como nós não pagamos pela salvação, que eu tenho que servir a Cristo por amor, sem nenhum benefício. Mas às vezes eu sou arrastado para a igreja pelo benefício. Eu deixo de pensar nas coisas que são do alto, e eu não entendo o que é nascer de novo. Ou seja, eu sou evangélico, mas eu não nasci de novo. Eu sou crente, mas eu não nasci de novo. E este novo nascimento é como se fosse uma antecipação da nossa verdadeira essência, meu irmão. É uma antecipação da nossa verdadeira essência, da vida plena que está oculta em Cristo, que um dia será plena para nós. Não é plena agora, mas um dia será. Mas se você nasceu de novo, você pode ir vivendo a vida plena em Cristo. Se eu não me engano, o Salmo 16, ou 116, ou 26, está na Bíblia. Diz que na sua presença há plenitude de alegria. Deus não tem problema que você tenha outras fontes de alegria, mas desde que você entenda que plenitude de alegria é só na presença dEle. Salmo 16, verso 11. Na sua presença, tu me farás ver os caminhos da vida, e na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Sabe o que é isso, irmão? Não está falando só dessa vida. Alegria é um fruto do Espírito. Alegria não tem a ver com a sua alma, não tem a ver com a realidade presente, não tem a ver se o dia é bom ou ruim, se as coisas estão boas ou estão ruins. Alegria é uma decisão, você decidiu ser alguém alegre. Até porque eu acho que um crente que não é alegre é um difamador do Evangelho. Porque a alegria é um fruto do seu espírito, não está na sua alma. Tem dia que você vai estar mal, mas você precisa ser alegre. Como que é isso, pastor? Eu não sei. Eu sei que precisa. Prosseguir é antecipar. Na jornada espiritual, o foco não está no regresso, está no progresso. Mas às vezes eu preciso voltar à origem para saber que eu fui eleito ali. Eu não fui rejeitado. Mas nós precisamos olhar para o passado. E sempre quando a gente trata de libertação, sempre que a gente vai se aconselhar com alguém, a gente sempre é levado ao passado. Como é que foi sua infância? Como é que foi seu casamento? Como é que foi a sua relação com os seus pais? Como é que foi a sua relação na sua infância? E tem traumas ali. Só que, irmãos, o Senhor te fez nascer de novo. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Só que essa informação, ela está no nosso espírito, não na nossa alma. Porque um dia seu corpo vai ser glorificado. Quando você aceitou Jesus, o seu espírito foi regenerado. Mas entre um espírito regenerado a um corpo glorificado, a alma vai sendo restaurada. O processo da alma é contínuo. Você não vem no culto e diz, pronto, estou curado na alma. Não, é contínuo. E quem é que faz isso? É a palavra de Deus, é o relacionamento com os irmãos. Mas parece que a gente não percebe isso. Prosseguir é antecipar. Ao nascermos de novo, nós estamos adiantando a vida de Deus, a vida que Deus tem planejado para a gente na eternidade. Mas quando eu nasci de novo, eu já posso começar a viver essa vida agora. Espera aí, o senhor está dizendo que a eternidade já começou para mim? Sim, é isso que eu estou dizendo. O senhor está dizendo para mim, pastor Luiz, que a eternidade já começou para mim? Sim, é isso. A eternidade já começou para você, por quê? Porque quem está vivo nunca morrerá. Então você já pode começar a viver a eternidade agora. Claro que você não vai ver Cristo como Ele é. Você não vai
experimentar todos os benefícios do céu, mas você já pode viver como alguém eterno, porque você já é eterno. Para que ressuscitar Lázaro se ele ia morrer de novo? Quando Jesus ressuscita Lázaro, ele está me dando um sinal. Ele está dizendo o quê? Assim será a sua vida eterna. Quando você morrer, eu vou tirar a pedra, eu vou dizer, vem para fora, sai da morte e entra na vida eterna. Então a sua vida não termina aqui, querido. Por isso eu não posso viver pensando só amanhã, só depois de amanhã, só na semana que vem. Eu preciso pensar na eternidade. É uma transformação que me move para frente, que me afasta das preocupações e limitações terrenas, é que me aproxima das realidades celestiais. Por isso Paulo está dizendo, pensai nas coisas que são do alto, porque pensamentos dão início às ações. Tudo que você faz sem pensar, você faz mal feito. Quando você pensa no alto, você está dizendo que ali está o teu tesouro, e onde estiver o teu tesouro está o quê? O seu coração. E uma pessoa que está presa com o coração no céu, irmão, ela sabe que esta leve e momentânea tribulação não está para se comparar com o eterno peso de glória que está em Cristo. Vai vir dias difíceis, vai vir problemas, mas a sua vida está oculta em Cristo. E para compreender o que significa viver esta nova vida, eu tenho que focar nas coisas do alto. Isso implica direcionar os meus sentimentos para a eternidade, os meus pensamentos para a eternidade. Por que eu digo isso? Porque tem gente que vem e aceita Jesus, entrega o coração para Jesus, mas a mente ainda está na mão do diabo, as suas emoções ainda estão na mão do diabo. A pessoa serve a Cristo com o Espírito, mas a mente e as emoções ainda estão na mão do diabo. Olha para a vida de Moisés, irmãos. Ele era um homem de Deus, o maior legislador que a Bíblia já conheceu, mas as suas emoções um dia vieram para fora, e por causa das suas emoções feridas, ele não entrou na terra da promessa. Guiou o povo até a entrada, mas não entrou. O que eu estou dizendo para você é para você pegar as suas emoções, sua fonte de desejo, e colocar na mão do Senhor. Porque senão nós vamos servir a Deus com o coração, mas vamos continuar com a nossa cabeça tomando decisões que Deus não está nelas. Em vez de a gente fixar nossa vida no céu, nós nos fixamos nas preocupações. O que é uma preocupação? É uma ocupação antecipada, pré-ocupada. A gente se ocupa antes do tempo. Se ocupa antes do tempo. E quando a gente não quer se ocupar antes do tempo, tem um monte de gente que fica lembrando a gente que a gente tem que se ocupar antes do tempo. Sabe qual é a impressão que eu tenho? Às vezes você senta no avião do lado de alguém e a pergunta é: o que você faz? E a gente vai falando: eu sou pastor, sou escritor, pastorei igreja e tal. E você? Eu sou CEO de uma empresa, tal, e isso e aquilo. A gente vai conversando, conversa o voo inteiro. Quando chega com o avião, pousa, valeu. Como é seu nome mesmo? Pois é, Alaédio. Eu fiquei 1 hora falando do que a pessoa fazia, mas não me atentei para quem ela era. Parece que hoje não está ocupado é sinônimo de desorganizado. Parece que todo mundo hoje tem que ter correria. Parece que você tem que viver na correria para ser alguém importante. Parece que se você não se organiza, qual é o seu plano de vida para o ano que vem? Não, eu não sei. Como não sabe? Ninguém mais depende do Senhor para nada, irmãos. Todo mundo tem tudo extremamente organizado. E diga para o Senhor: espera aí que eu estou me organizando. Às vezes Deus não pode ir nem no culto, porque se Deus no culto, Ele atrapalha a reunião.
A gente tem horário para começar, horário para terminar, a música para cantar e a palavra para dizer. E se Deus chegar, ele é melhor que o senhor não venha. Manda os anjos que está legal. E a gente chama de culto para o Senhor. Por quê? Porque nós vivemos numa geração cheia de planos, cheia de ideias, sem direção. Ninguém mais depende do Senhor para nada. A gente tem tudo organizado. Já tem gente me ligando, me convidando para conferências do ano que vem. Eu digo, eu não marco conferência de um ano para o outro. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei. 2017, depois você pega as nossas pregações antigas, 16, 17, 18, 19, por ali. A gente falou pelo menos por uns 5 anos, Deus está nos parando, Deus está nos parando, Deus está nos parando. Mas nós não tínhamos noção que era com a pandemia. A gente sabia que ia acontecer algo, mas não sabia o que era. Deus está nos parando, Deus está nos parando. A gente falava e continuava viajando, e continuava pregando, e continuava trabalhando. Chegou a pandemia em março no Brasil, em março de 2020. E parou o mundo. E aí a gente se reuniu e disse, puxa, a gente não tinha noção que Deus estava nos parando desse jeito. Porque a vida de Cristo, irmãos, é uma vida de constante renovação na sua mente. Um homem que vive com Cristo, ele tem constante renovação na mente. Hoje você tem tudo organizado, amanhã o Senhor diz, eu quero que você faça outra coisa. Você diz, não me atrapalha, Jesus. Ele diz, Luiz, você tem que entender que o homem espiritual é como o vento. Ele não sabe de onde vem nem para onde vai. Mas hoje, se você fala isso, você é desorganizado. Se você fala isso hoje, você está extremamente desorganizado. Você tem que ter um plano de ação para o ano que vem, Samuel. Porque se você não tiver um plano de ação para o ano que vem, como é que vai ser? Não, irmãos, se organize, seja alguém organizado, glória a Deus, mas deixa um hiato no meio, para que se Deus precisar, Ele entra ali, arranca você dali e diz, vem comigo. Eu tenho a minha agenda, tenho a agenda da igreja, tenho a agenda de atendimentos, mas chega a hora que Deus diz, vem comigo. Todo mundo vai dançar. E se prepare, porque muitos de nós, Deus vai fazer isso. Vem comigo. Fica tranquilo, você não vai morrer não. Vem comigo já, né? Vem comigo. Você diz, não, Senhor, agora não. Segura a onda aí. Querido, a vida em Cristo é uma vida de constante renovação, onde cada passo que você dá aproxima mais da plenitude que Ele te prometeu. E se você não está, nós achamos que cada ano que passa eu tenho que prosperar mais, enriquecer mais, ficar mais conhecido. Não, Jesus diz, você tem que ficar mais parecido comigo. Cada ano que passa você tem que ficar mais parecido comigo. E talvez você tenha que parar de crescer para multiplicar. Talvez você tenha que parar de fazer algumas coisas para poder fazer o que Deus está mandando você fazer. Então entenda, pensar nas coisas do alto é uma exortação de Paulo. É um chamado para uma mudança de perspectiva. O Senhor está dizendo, eu vou mexer na sua vida. Se eu perguntasse para você, meu irmão, minha irmã, Jesus pode mexer na sua vida hoje? Jesus pode mudar você de casa, de cidade, de igreja, de fé não, mas Ele pode mudar você. Jesus pode dizer assim, eu quero que você vá para tal lugar, eu quero que você agora trabalhe com outra coisa. Jesus pode fazer com você o que fez com Paulo a caminho de Damasco, pode derrubar você, pode deixar você cego por uns dias para que você enxergue aquilo que Ele quer mostrar. Será que Jesus pode levar você para um hospital? Mas eu estou bem. Não só porque Ele precisa salvar alguém lá e só você pode fazer isso. Um dia Paulo e Silas estão indo orar e Deus leva eles para a cadeia.
porque tinha um carcereiro lá e a família dele que precisava ser salva. Jesus pode fazer isso com você? Claro que não, irmãos. Porque nós queremos que Jesus nos guie quando nós estamos no controle. Eu não solto a boleia, eu não solto o volante. Jesus pode fazer isso, mas só se eu estiver no controle. Jesus disse: não, os teus caminhos não são como os meus caminhos, nem os teus pensamentos são como os meus pensamentos. Os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Será que Jesus pode mexer nas nossas vidas? Esse é o grande risco de pensar nas coisas que são do alto. Esse é o grande risco de pensar nas coisas que são de cima. É uma vida guiada pela fé, onde nós buscamos refletir em todas as nossas ações a santidade e a justiça do reino de Deus. Nascer de novo, querido, é um convite para uma jornada de crescimento espiritual contínuo. Quantos anos você estudou, Beto, no seminário? 5. Se sente pronto? Não crie falsas linhas de chegada para achar que já chegou. Não crie falsas linhas de chegada para dizer: não, para mim está bom, né? Já adquiri o que eu precisava, já tenho para mim, para os meus filhos. Não! Isso não tem a ver com herança para as próximas gerações. Não, tem a ver com o que Deus te chamou para fazer. Já preguei no mundo inteiro. Eu já fui em 50 nações, mais de 50 nações, pregar o evangelho. Se eu parasse hoje com 57 anos, cara, eu já rodei o mundo. Tem coisas que só milionário e missionário vivem. Eu não sou milionário, mas eu sou missionário. Eu já fui em mais de 50 países. Eu já tomei café da manhã num país, almocei no outro e jantei no outro. Eu já saí de um púlpito para o outro de helicóptero. Já saí de uma cidade, preguei de manhã numa cidade, fui de avião para outra para pregar à noite. Então tá bom, eu já paguei o meu preço. Já dá para a gente descansar um pouco. Afinal de contas, crente só incomoda, irmão. E o Senhor disse: o que tu fazes aí? Quem disse que chegou? Não, eu estou que nem Caleb, eu ainda quero conquistar as montanhas, irmãos. Eu estou que nem Caleb, que com quase 78 anos, ele disse: essas montanhas são minhas. E sabe o que é conquistar uma montanha? Que você vai ter que subir. Deixa eu te falar uma coisa: não crie falsas linhas de chegada, porque quando chegar um pouquinho de conforto, a missão corre perigo. Sabe, quando chega um pouquinho de conforto que você pode negociar, você diz assim: ah, se chover eu não vou no culto. Não jantei ainda, não vou. Quando você acha argumentos que você pode dizer não, você já não tem mais a vida sacrificial que você tinha quando você não tinha nada. Pegou? Porque a hora que chegar um pouquinho de conforto, um pouquinho de ostentação, você vai dormir sobre a espada. E se você dormir sobre a espada, você não entendeu por que Deus te chamou. O evangelho é sacrificial, irmãos. É sacrificial. Eu não sou franciscano, não, mas é sacrificial. O dia que você perceber que você está negociando com Deus tempo, valores, o dia que você perceber que você já tem argumentos de sobra para não fazer o que Deus te chamou para fazer, o dia que você perceber que você não tem mais que investir tempo, dinheiro, sabedoria, o dia que você diz: ah, hoje eu não vou, hoje eu não quero, hoje eu não faço, hoje eu não posso, já era, irmãos. Você perdeu o lugar que Deus te colocou. Cutuca alguém que está do seu lado e diga assim: ainda não chegamos. Se ele não tiver nenhuma reação, chuta a cadeira dele, irmão. Isso. Diz assim: ainda não chegamos.
Não, mas a cruz não é o fim, a cruz é o começo da jornada. A cruz é o começo da jornada. Ah, mas Jesus disse está consumado. Ele disse para ele. Sabe o que ele disse está consumado? Ele não disse que a obra estava pronta. Ele disse a conta está paga. Mas a obra continua na igreja. E como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Pensa nas coisas do alto, irmãos. Não chegamos não chegamos em lugar nenhum. Nascer de novo não é um retorno ao passado, mas é um avanço em direção ao futuro prometido por Deus. Quando você foca nas coisas do alto, você está antecipando a vida plena que Cristo preparou para mim e para você. Se entusiasme, meu irmão. Mas está fraco, da fraqueza tire força. Esprema os olhos até você chorar de novo. Busque em você lágrimas de paixão. Se prepare para a eternidade enquanto caminha nessa terra. Pensa nas coisas lá do alto. Pensar nas coisas do alto é viver em constante transformação, crescendo na fé, crescendo na compreensão, no propósito divino que Deus tem para a sua vida. A oração do Pai Nosso não mudou. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. A tua. Não a minha, não a do Mevan, não. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. Sim, nós temos um modelo a ser seguido, é o alto. É o alto que as ações e orações dos crentes devem estar alinhadas com a vontade divina, conforme foi realizada no céu, irmãos. Sabe que eu oro pela nossa geração por mentes celestiais. Eu sei que você ama Jesus. Está no seu rosto, você ama Jesus. Eu sei que você ama Jesus, mas você precisa ter uma mente celestial, entendendo que tudo que chega na sua mão, tudo que passa pelo seu coração, tudo que passa pela sua cabeça tem um propósito divino, irmãos. Um propósito divino. Mentes celestiais é quando os crentes são chamados a viver não conforme o padrão da terra, mas conforme os padrões do céu. Isso significa o quê, pastor? Que a sua esperança e comportamento deve estar enraizado na eternidade, numa realidade celestial prometida por Deus, e não em circunstâncias terrenas. Os dias são maus, mas essa não é a sua agenda. A sua agenda é a Bíblia. E a Bíblia falou que os dias seriam maus, mas você é diferente. Tu, porém, fazes diferente. Bota aqui para mim, querido, 2 Timóteo capítulo 3. Olha o que diz 2 Timóteo 3. Segunda Timóteo 3:1. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Meu Deus, que currículo, hein? Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade. Parece que eles estão fazendo tudo isso por amor, mas não é. Rogando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E de modo... Aí cita 2 exemplos, Janes e Jambres. Resistiram a Moisés também, estes resistirão à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles todavia não irão avante. Isso tem prazo de validade. Isso não é eterno, isso tem prazo de validade. Porque as suas insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, agora é contigo.
Ele está dizendo, sabe como é que vai ser o mundo? O mundo vai ser assim. Agora ele está falando com um crente. Ele está dizendo assim, ó, tu porém tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Está sendo perseguido? Ainda não. Ainda não. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. De novo, tu porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Não importa como está ali, importa como está aqui. Não importa o que vai ser dali, importa o que vai ser daqui. Tu, porém, é diferente. Mas o mundo, tu, porém, não és assim. Mas ninguém ama mais ninguém, tu, porém, não és assim. Mas os homens são arrogantes, tu, porém, não és. Os homens são mentirosos, tu, porém, não és. Mas eles enganam, mas tu, porém, não és assim. Tu tens uma herança, tens um DNA, tens uma origem. Tu crês. Tu não podes fazer igual. Essa é a sua agenda, querido. Mas o mundo está perdido. Mas você quer estar perdido, tá? Tu, porém, não estás. Hoje parece que o anormal virou normal. O bom ficou ruim e o ruim ficou bom. Discordar hoje é porque não ama. Amar hoje é porque não corrige. Separamos a correção do amor. E aí quando você precisa corrigir, parece que você não ama. Quando a Bíblia diz que Deus corrige aquele que ama e tem por filho. E se estás sem correção, não és filho, és bastardo. Mas se estás sendo corrigido, glória a Deus, é porque tu és filho do Senhor. Levanta essa mãozona, solta um glória a Deus bem forte, irmão. Aleluia. Compreender essa dinâmica, querido, me permite o quê? Viver uma vida transformada pela justiça de Deus, manifestada através da graça, aqui e agora. É possível ser diferente. Não fazer diferente para os outros achar que eu sou diferente, mas é possível ser diferente. É possível pensar diferente. Como? Pensando nas coisas que são do alto. Deixa eu te dar 3 conselhos. Anda contra o vento. Semeie lágrimas e despeje sorrisos, mesmo que o seu dia esteja triste. Semeie lágrimas, porque aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, ele voltará colhendo com júbilos e alegria. Mas pastor, eu estou envelhecendo e eu não tenho nada ainda. Esses dias alguém me disse: tens que pensar na tua velhice. Tens que pensar nela. Porque tu estás envelhecendo e não tens nada. Eu disse uma coisa só: eu fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Nunca vi a sua descendência mendigar o pão.
E tenha certeza de uma coisa: se na minha velhice eu estiver mendigando, então não foi para Jesus que eu trabalhei. Então eu estou em sérios perigos. Mas se foi para Jesus que eu trabalhei, e dei a minha juventude, e dei a minha maturidade, e dei a minha vida, e dei tudo que é meu, eu tenho certeza que eu vou viver, como diz a velhice, Rosita, farto de dias. Porque aqueles que esperam no Senhor serão como a palmeira plantada junto ao ribeiro. Na sua velhice ainda darão frutos, e os frutos serão viçosos. Se prepara, meu velho, para dar fruto na velhice. Se prepara, minha velha, para dar fruto na velhice. Porque se é para Deus que você está servindo com todo o coração, fique tranquilo, você terá para dar a muitos, mas você não vai tomar emprestado. Você terá para servir às gerações posteriores, mas você não vai precisar. Eu te garanto. Levanta essa mãozona, dá um glória a Deus de crente, daquele que só crente sabe dar. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Eu quero viver a realidade do céu na terra. No céu não tem acusadores, o acusador já foi expulso. Como é que é isso, pastor? Vamos lá. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A cruz acabou com os acusadores na eternidade. Como que é isso, pastor? Bota aqui Apocalipse capítulo 7, ou melhor, capítulo 12. Apocalipse 12, versículos 7 a 12. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do nosso Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do seu testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a sua própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais, raio da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Eu sei que isso aí é escatológico, tem parte disso que ainda vai acontecer. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você já leu o livro de Jó? Já leu? O livro de Jó conta que Deus faz uma reunião. E quem é que aparece lá para acusar Jó? Satanás. Porque antes da cruz, ele tinha esse acesso. Só que depois da cruz, Jesus tirou da mão dele o quê? A chave da morte e do inferno. Jesus entrou no Santo dos Santos, no propiciatório, sentou-se à direita de Deus. E agora o diabo não pode ir lá mais acusar ninguém. Por quê? Porque na direita de Deus tem aquele que intercede por vossas almas. E quando o diabo chega para acusar, Jesus não mostra as tuas qualidades. E o diabo diz: ó, Luiz Hermínio é assim, assim, assim. O diabo não diz, não, mas Jesus não diz, mas ele também só tem a parte boa. Não. Jesus não mostra as tuas qualidades para o diabo, ele mostra a mão dele. Ele diz: não, realmente Luiz era isso tudo aí, mas a conta já está paga.
e o diabo quer te acusar, o Senhor diz: não, é verdade, você tem razão, Satanás. Ele realmente era assim, mas a conta está paga. Jesus não fala nada. Por isso, tenha ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue da nova aliança. O diabo não pode entrar, mas tu podes. O diabo não pode entrar, mas tu podes. Tenha ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue da nova aliança. Sabe por que você não entra? Porque você acha injusto, você acha indigno, e realmente você é, e eu também. Mas tem alguém que nos dignificou pelo sangue da nova aliança. Você não vai entrar porque você é bom, você vai entrar porque Jesus pagou a conta. A conta está paga, está consumado. Vai lá, meu filho, entra lá, vai ficar com o teu Senhor. Vai lá, a porta está aberta. Amém, querido. Ela é estreita, mas ela está sempre aberta. Ela é estreita, mas ela está sempre aberta. O caminho é apertado, mas ele existe, ele está aberto para você. Aleluia! Alguém está me entendendo aqui? Aleluia! Aleluia! A cruz acabou com os acusadores. Ele removeu os acusadores. Quando Jesus desfez a dívida na cruz, os acusadores não têm mais dívida para cobrar. Ei, os acusadores não têm mais dívida para cobrar. Colossenses capítulo 2, que ele riscou o escrito de dívida que era contra nós, gravando na cruz. Porque agora tem um homem no céu que intercede pela minha humanidade. Quem te representa diante de Deus agora não é mais os acusadores, é o advogado que é Cristo. Jesus nos justifica pelo arrependimento. Amém? Bota aqui Romanos, eu estou doido. Bota aqui Romanos 8, 25 para mim. Bota Romanos 8, 25 aqui para mim. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Vai lá. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos nem orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede conosco sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Vamos lá. É aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque quanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Vai lá. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 32. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Agora aqui que maravilhoso. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que o justifica. 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 Vai lá. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, a qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? Será a perseguição? Será a fome? Será a nudez? Será o perigo? Será a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, não é sem elas, não é longe delas, não é fora delas, é no meio delas. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Acabou, Satanás. Acabou o diabo. Acabou o diabo. Acabou, Satanás.
Rabassoria calamandara labassoria andara. Então não tem nada que você pode fazer para Deus te amar mais. Deus não tem amor, Ele é amor. E se não tem nada que você pode fazer para Deus te amar mais, também não tem nada que você possa ter feito para Ele te amar menos. Pensa numa coisa ruim que você fez, e agora pensa no que Ele fez por você. E eu te digo, está consumado. Por isso você que veio aqui hoje, que ainda não entregou sua vida para Cristo, hoje é a sua noite. Você que veio aqui hoje, que ainda não disse sim para o meu Jesus. Você que veio aqui hoje, que ainda não disse eu quero servir a Cristo. Pastor, o Senhor está dizendo que eu posso? Podes. Quem tentará acusações? Quem pode parar um rio que corre para cima? Quem pode mudar isso na sua vida? Ninguém. O diabo não tem mais acesso ao trono para te acusar, porque os acusadores foram sacados. Por isso que quem acha que vai achar lugar no coração de Deus acusando os outros, está servindo ao diabo e não a Deus. Quem acha que acusando, condenando, mostrando os defeitos dos outros vai ter favor de Deus, está debaixo da síndrome de Satanás. Porque Deus não trabalha assim. Aleluia, que noite é essa, Jesus? Aleluia. Que palavra, Jesus, obrigado. Aleluia. Pensai nas coisas que são do alto, buscai as coisas que são de cima. Fazei morrer a vossa natureza terrena. Certamente você vai andar num lugar, numa dimensão maior no Espírito. Certamente as coisas vão ficar claras. Óbvio, o óbvio vai ser óbvio para você. O óbvio é o espiritual, irmão, não é a realidade presente. A realidade presente não é a sua agenda é o que Deus falou acerca de você. Você tem uma agenda para cumprir, uma agenda bíblica. E a Bíblia diz que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria. Mas o seu não, tu porém és diferente. Jesus disse que se ele chegasse, será que ele acharia fé na terra? Em você ele vai encontrar fé, porque a fé opera pelo amor. Então anda na contramão do sistema, irmãos, na contramão do vento. Aviões decolam contra o vento. E assim como você, avião também tem uma dinâmica. Primeiro ele anda, depois ele corre e depois ele voa. Assim é contigo. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na sua vida. Que você acorde para coisas novas do Senhor. Por favor, se dê o direito de desfrutar da salvação. Não te custou nada. Jesus morreu por você, pagou um preço pela sua vida e pela minha vida. Você não está aqui porque você é bom, não é porque você merece, não é porque eu mereço, é porque nós precisamos. Não tem a ver com merecimento, não tem a ver com mérito, tem a ver com necessidade. Nós precisamos de Deus. Um homem sem Deus, ele não se encontra. Ele pode prosperar, ele pode enriquecer, ele pode se dar bem na vida, mas a vida vai terminar um dia aqui na terra e ele não vai se encontrar. Então, querido, pense nisso e desfrute, seja feliz, desfrute da vida, mude as coisas ao seu redor com a palavra. A fé vem pelo ouvir. Quando você ouve, você cria fé, mas quando você fala, você muda as coisas ao seu redor.
Libere palavras de vida nas trevas que te assolam. Libere palavra de vida nos lugares onde você se sente prisioneiro, cativo dos seus pensamentos. Irmão, o lugar que você passa mais tempo da sua vida é na sua mente. Então torne ela um lugar melhor. Não viva um cativeiro na sua mente, com medo, com culpa, com ressentimento. O lugar que você passa mais tempo na sua vida é na sua mente. Então pense nas coisas que são do alto. A pessoa que mais condena você é você mesmo. Relaxa. Seja legal com você. Seja legal com você. Amém, querido? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro para que o Senhor traga vida na nossa mente caída. Eu oro para que o Senhor nos ensine coisas sobrenaturais. Eu oro para que a gente aprenda o que a terra não é capaz de nos ensinar, o que os homens não são capazes de nos ensinar. Eu oro para que o Senhor nos mostre coisas que nós não podemos aprender com outras pessoas, que só o Senhor pode revelar, só o Senhor, só o teu coração pode revelar, Senhor. Eu oro para que o Senhor abra os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento. Sim, Jesus, sim. Sim, Jesus, sim, Jesus, sim. Eu oro para que haja vida, e vida em abundância. Eu oro por lares felizes, lares ungidos, homens e mulheres ungidos na tua presença. Eu oro para que no lugar que parece estar sendo destruído, que esse lugar seja conduzido pelo teu Espírito. Eu oro para aquilo que parece que vai terminar conosco, é só o início de uma grande jornada. Nós oramos, Senhor, para que as coisas fiquem claras, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Amém. Você recebe essa palavra. Essa mensagem ela fica no nosso canal, no canal do Mevan Global. Se eu sou você, eu assisto de novo. Por quê? Porque para você guardar bem o que foi dito. Anote, escreva, faça propósitos com Deus. Coloque a sua vida na mão do Senhor. Amém, querido? Foi um prazer servi-los na mesa do Senhor. Um prazer. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz que excede a todo o entendimento. Tem coisas que você não vai entender, mas você tem paz, e a paz vai te trazer o entendimento. Amém, querido? Paz não é ausência de guerra. Na realidade, só sabe guerrear quem vive em paz. Amém? Que Deus te abençoe. Vai na paz. I was counting every second, like the clock was chasing me. Every thought was leaning forward, never letting stillness be. Then I felt the silence bend, found a space I missed back then. I breathe between moments, not before, not after all. In the pause when nothing's chosen, I don't rise, I don't fall. Life is wider when I notice what I miss when I run.
between moments where the weight begins to slide. In the calm that's never spoken, I don't push, I don't hide. Time slows down when I focus on the stillness and the sound. I breathe between moments where I'm finally around. If the day keeps pulling tight, I'll rest inside the in-between. That's where I stay tonight.